Fala galera, bom? Então, hoje eu resolvi fazer um top 5 dos meus livros favoritos. Eu resolvi que eu queria fazer biblioteconomia quando eu tinha 15 anos. Então eu comecei a montar a minha fabulosa biblioteca pessoal, porque eu queria ter uma biblioteca. Não temos espaço para isso nessa casa, mas eu espero um dia real ter uma biblioteca. Não quero mais fazer biblioteconomia, hoje em dia eu quero fazer museologia, porque minha área é muito mais história e museus do que arquivamento. Então eu resolvi fazer museologia, mas a vontade de ter uma biblioteca continua e eu amo muito ler. Quem me conhece sabe que eu fico, onde eu vou levo um livro. Acho que eu nunca fiquei sem ler um livro desde que eu aprendi a ler. Eu sempre estou com um livro perto de mim, sempre tem um livro que eu tô lendo. E então eu resolvi selecionar 5 livros dessa biblioteca e do meu arquivo pessoal, que é a minha cabeça, pra vocês. O primeiro livro que eu vou falar é o Onde Foi Parar o Nosso Tempo, do Alberto Vilas. É um cara aqui de BH que nasceu em 1950. Eu não sei se hoje em dia o cara é um cara legal ou se ele é um babaca, eu não sei nada sobre ele, mas eu gosto muito desse livro, porque ele vai contar muito pra gente como que o tempo era na época, sabe? São crônicas e as crônicas vêm com pequenas curiosidades sobre as coisas. E, assim, tem várias imagens, adoro imagens. E, assim, tem várias crônicas, tipo, procurando as Três Marias no céu, degelando a geladeira, na fila do vasilhame, lavando fraldas, descascando laranja, apontando lápis, coisas que antigamente demoravam muito mais tempo e hoje em dia a gente faz em 5 minutos. E na época demorava muito tempo e hoje em dia não demora tanto, mas a gente não tem mais tempo. E aí você fica tipo, cara, é verdade, a gente tinha tempo pra fazer um puta almoço daqueles na mesa, assim, cheio de coisa. A gente não, né? Os nossos pais. E hoje em dia a gente não tem tempo nem pra escovar o dente direito, né? Então eu gosto muito da associação que ele faz, assim, é bem interessante. É um livro que eu recomendo muito, fora que tem imagens. Imagens são tão bonitas, né? Cadê imagens? Adoro imagens. O quarto livro que eu selecionei, eu não tenho ele ainda, mas quem quiser me dar, pode ficar à vontade, porque essa biblioteca aqui é que nem coração de mãe, né? Sempre a gente arruma um espaço. Que é O Quadrinho de Azul é a Cor Mais Quente. Ai, meu Deus, você tem um cabelo azul e gosta de azul é a cor mais quente? Mas assim, eu li Azul é a Cor Mais Quente quando eu tinha uns 15 anos. Ele foi muito bom pra mim, principalmente pra questão de eu entender certas coisas, sabe? Tipo, eu tinha acabado de ficar com as 2 primeiras meninas da minha vida, assim. Então eu tava, me descobrindo ainda, naquela fase meio assim e tal. E quando isso aconteceu, quando eu li o Azul é a Cor Mais Quente, foi como se eu estivesse me conectando mais com o mundo LGBT, sabe? Eu não tinha muito contato com essas coisas, então foi muito importante pra mim nessa fase da minha vida. O terceiro livro que eu escolhi é uma biografia e ela tá aqui representando não só a biografia, mas várias biografias, porque eu amo ler biografia, véi. Eu tenho várias aqui. Eu tenho Príncipe Maldito, tenho a biografia íntima da Leopoldina, que foi a esposa de Pedro I. Tenho também a das irmãs Romanov, sobre a família imperial russa. Tenho Os Últimos Dias dos Romanov, que conta, os últimos dias da família imperial antes deles, né, morrerem pela Revolução Russa e tal. Mas esse livro em especial, Olga, ela mostra uma visão da época Vargas de uma forma incrível, mano. Ela vai contar muita coisa que não tem em livro de história, sabe? Um outro lado da moeda. E é por isso que eu amo biografia, porque eles sempre vão falar do outro lado da moeda. Ela era, uma judia, casada com Luiz Carlos Prestes e, foi entregue a Hitler pelo governo Vargas. Então você acaba vendo que não foram só coisas boas do governo Vargas, sabe? Igual a gente vê no livro de história, o cara que fez a aposentadoria no Brasil. Cara, é muito mais que só isso, sabe? Então eu amo esse livro e ela era feminista, cara. Eu acho isso incrível. Ela era feminista em 1936, sabe? Enfim, ela é uma mulher incrível e é um ótimo livro. Eu amo livros sobre mulheres incríveis, na real, assim, me recomendem porque eu adoro. Nossa, eu adoro. O segundo livro que eu escolhi, na verdade, é uma série, que é Desventuras em Série. Assim, né, tem muita gente que tá acompanhando pelo Netflix, a nova série da Netflix, né, porque, mano, aquela série tá incrível, sinceramente, porque, véi, eu acho que ela conseguiu captar muito bem a essência
da coleção, sabe? Tipo, essa coisa meio besta e fantasiosa pra criança, mas ao mesmo tempo tratando de um assunto meio sério, assim. Mas é uma história, assim, eu li a primeira vez quando eu tinha 13 anos e eu li de novo com 16. E quando eu li com 13, os meus pais tinham acabado de separar e eu comecei a ler, tipo, essa história que é a história mais triste do universo. Mas foi bom pra mim, sabe? Porque eu pude entender algumas coisas. Por exemplo, eu entendi que às vezes a gente vai sofrer, fraga. Que tipo, mesmo se a gente tentar o máximo que a gente quiser, infelizmente, nem sempre a gente vai, sabe, passar pelas coisas boas. Tipo, às vezes a gente vai ter problemas. E, né, na história é uma história basicamente sobre problemas. Então, assim, cara, esse livro foi muito importante pra mim quando eu tinha 13 anos e continua sendo muito importante pra mim, mas principalmente nessa época foi muito importante. E eu acho uma história muito interessante da gente ler alguma vez na vida, assim, porque acaba que eles passam uma mensagem sobre bom e ruim muito interessante. E o primeiro, mas não o menos importante, na verdade pra mim é o mais importante, é Millennium. Quem me conhece sabe que eu adoro Millennium. Olha, tem um marcador aqui, peraí. Eu sempre deixo coisas dentro dos meus livros e aí depois eu vou procurando. Tem mesmo um marcador aqui. E eu adoro achar essas coisas. Tipo, eu tava folheando Olga mais cedo e aí tinha, tipo, uma flor seca. Fraga, eu acho tão bonitinho deixar as coisas flor seca. Acho tão bonitinho, fica tão fofo. Mas então, Millennium, véi, fala sobre... Cara, o que Millennium não fala, sabe? Tipo assim, você começa lendo achando que é uma parada sobre a Harriet, que é... O primeiro livro é basicamente sobre o mistério do assassinato da Harriet. E, na verdade, não tem nada a ver com a Harriet, mas sim como eles introduzem a Lisbeth na vida do Michael, que são os dois personagens principais. E, cara... Que coleção da porra, fraga. Tipo assim, começou sendo escrita pelo Stieg Larsson e agora ele morreu de ataque cardíaco depois que ele terminou o terceiro livro. E agora os dois últimos foram escritos pelo David Langerkrantz. Pô, eu gostei desses dois últimos, assim, mas, assim, pra mim, os terceiros escritos pelo Larsson, pra mim, não tem nem comparação, fraga. Tipo, eles são incríveis. E, assim, eu gosto muito, primeiro, porque eu me identifico muito com a Lisbeth. Eu me identifico muito com alguns pensamentos dela, algumas ações dela, coisas que ela faz. Eu me identifico muito com ela. Eu sinto muita empatia por ela, tenho vontade de pegar ela e... Calma. Eu tenho vontade de pegar ela e dar um abraço e falar, vai ficar tudo bem. E depois, tudo bem. Mas assim, o que eu acho mais legal é que o livro, ele também trata sobre várias coisas. Ele fala sobre tráfico humano, máfia russa, a opressão do governo, manipulação da mídia, sabe? Tipo... Nossa, tem muitos problemas. É um livro que você começa a ler assim, quando você vê, você tá tipo assim, mano, eu não posso terminar de ler essa porra porque te consome, é muito emocionante. Mas enfim, esses são os meus livros favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos eles marcaram muito a minha vida. E assim, é isso. Espero que a gente se veja semana que vem. Foi meio complicado gravar o dessa semana, porque eu tive que fazer o vídeo meio com rapidez, assim. Mas... de qualquer forma, a gente se vê semana que vem. Se inscreve no canal, dá um like, aquele joinha camarada. Compartilha com seus amigos e um beijo.